Boa noite a todos, Pai do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Hoje estaremos falando com nossa convidada hoje, a Alda, do Ministério Batista Renovada. Daqui a pouco ela já estará chamando a gente aqui para a gente estar batendo um papo, conversando. Vamos lá. Nossa irmã Alda aqui. Boa noite, irmã. Meu Deus, o óculos tá torto. Agora sim. Boa noite, irmã Alda, tudo bom? Pai Senhor, irmão. Deixa eu aumentar aqui o Tudo volume. bem? Tudo tranquilo? Tudo, vocês estão me ouvindo bem aí? Show de bola, tá ótimo o áudio. Ah, tá. Tá bom, então. Antes de mais nada, eu queria convidar todos, que estão nos assistindo nessa noite, que o nosso ministério fica ali na Igreja Batista Renovada, ali na Rua Brás Cubas, 386 Altos, onde nós temos os cultos semanais ali, que é culto de quarta-feira, às 20 horas, voltou? 19h30, né, Alda? 19h30. 19h30, na sexta-feira também às 19h30, né? E no domingo é às 18h30. Isso. Então eu queria convidar todos, que estão nos acompanhando, que quiser fazer uma visita para a gente, que estiver precisando de uma oração, estiver precisando conversar um pouco, nós estaremos ali disponível, Alda, para estar falando com o pessoal. Isso. Vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Graças a Deus a gente é uma igreja que o povo é bem solícito. Verdade. E você vai se sentir em casa. Amém. Irmã, eu vou, antes de mais nada, fazendo uma oração para a gente iniciar, Para a gente iniciar essa live, ok? Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa noite, uma noite abençoada, Pai. Que o Senhor possa estar presente, Pai, nessa live, que o Senhor possa levar essa live, Pai, no coração de cada um que estiver nos assistindo. Que esse testemunho edificante, Pai, possa tocar no coração das pessoas e saber que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Alda, só para falar um pouquinho dessas lives, que a gente vem fazendo, se eu não me engano é a sexta live que a gente está fazendo. O nosso intuito sempre que Deus colocou no meu coração foi para que as pessoas possam saber que Deus faz o milagre, nas nossas vidas, Então, através do testemunho, do meu testemunho, do seu testemunho, as pessoas possam saber que Deus está na frente, Deus está no controle e que Deus faz realmente um milagre. Então, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, de estar falando um pouco do teu ministério, falando um pouco como foi a tua conversão, E quem quiser depois acompanhar, que de repente não conseguiu acompanhar agora, pode estar acompanhando no YouTube, na minha página que eu também coloco lá, Manuel Teixeira. Pode procurar lá, que estão todas as lives lá. É muito edificante os testemunhos que estão sendo dados aqui. Então, eu queria te agradecer por ter aceito esse convite. Amém? Amém. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava no ensaio do louvor, aí eu saí correndo e já vim. Faz parte. Quero agradecer também a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história, que eu acredito que, através das nossas histórias, a gente consegue alcançar outras vidas, porque a gente não sabe, mas muitas das vezes tem muita gente passando por aquilo que a gente já passou. Verdade. Um dia, e não sabe que tem um Deus poderoso que está atento, que está perto da gente a todo tempo, mas a nossa vida, a vida que a gente leva longe dele, não nos permite enxergá-lo. Não nos permite sentir que existe mesmo esse Deus e que ele é tão amoroso e cuidadoso. Verdade. E foi assim na minha vida, Eu vivia uma vida totalmente longe de Deus e através disso, era uma vida assim que extremamente promíscua, Que a gente, quando a gente está no mundo, a gente tem um pensamento assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, não estou fazendo mal para ninguém, então
tá tudo certo. E não é assim, porque uma das coisas assim que Deus me ensinou é que as nossas atitudes interferem diretamente naquelas pessoas que nos amam. Interfere diretamente nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você pensa assim, ah, mas a vida é minha, eu não tô fazendo mal para ninguém, mas estamos sim, e pior, é para as pessoas que a gente ama. Verdade. Né? Legal. Porque... Em cima disso, Alda, na verdade eu queria que você iniciasse, queria que tu contasse um pouco pra gente como foi o teu encontro com Cristo, como foi né, a tua conversão a Jesus, né? Ou você já nasceu em berço cristão, né? Quem dera. Né? Quem dera, gente, né? Então a gente às vezes tem que vir pela dor, né? Então eu já de antemão eu já deixo aberto para você aqui. A gente queria saber que você contasse para o pessoal como que foi a tua conversão, como que você chegou a Jesus. Então, primeiro que foi através de oração, né? Que eu sou irmã do presbítero Júnior e eles tiveram esse encontro com Jesus mais cedo que eu. Acho que ele até contou o testemunho aí da irmã dele, foi bem... E na época que aconteceu isso com a minha prima, eu tinha completado 28 anos. E eu fiz uma mega festa de aniversário, né? E eu tinha convidado eles, porque, na verdade, eu praticamente fui criada com eles, né? A minha tia fala que ela não é minha tia, é minha mãe. Realmente eu tenho ela como minha segunda mãe. Então a gente viveu muito tempo junto. E aí teve eu andava assim, meio sem destino, né? E aí eu dei uma loucura de uns 5 minutos, larguei tudo aqui, tinha serviço, tinha tudo, larguei e fui embora para São Paulo. E aí eu fiquei lá alguns anos, eu tinha um bom emprego e tudo. E quando eu fiz esse aniversário, eu convidei ele, convidei a minha prima. E no dia da festa ninguém apareceu. Não deram satisfação. E eu fiquei extremamente magoada. Nossa, eu fiquei muito magoada com eles. Eu falei, nossa, eles nem tiveram consideração nem de me avisar o que aconteceu. Eu falei, também não vou mais lá, porque todas as minhas férias eu passava aqui. Eu pegava as férias e já ficava aqui com eles. E aí eu falei, esse ano eu nem vou para lá, né? Fiquei brava. E, de repente, assim, eu lembro que uma vez eu tenho uma amiga que a filha dela estava com problema de saúde e a mãe dela veio para cá, para São Paulo, para cuidar da menina. E nessa ela fez os exames e descobriu que ela estava com câncer de mama. E a mãe dela começou a fazer o tratamento. E um dia, a minha amiga não ia poder ir com a mãe dela no hospital. Ela perguntou para mim, Alda, você não poderia ir com a minha mãe, acompanhar ela no tratamento que ela estava fazendo? Eu falei, não, eu vou sim. E quando a gente chegou lá, tinha um pessoal que estavam lá, que iam passar no mesmo médico e tal. E tinha uma senhora assim, forte, negra, né? Tipo ela tinha uns 70 anos, assim, 60, 70 anos, mas muito cheia de vida, feliz. E ela conversava, e ela começou a falar da vida dela. E ela começou... eu lembro que... Eu nunca esqueço das palavras dela. Ela falou assim, ai, minha filha, esse já é o meu 5º câncer. E ela super feliz. Ela falou assim, esse último agora, o médico falou assim pra mim, eu não sei se você volta da mesa de cirurgia. Aí ela disse que quando ela estava entrando, ela botou a mão assim, a mão dela em cima da mão do médico e falou assim, vou voltar sim, porque quem vai me operar não é o senhor, é o meu Jesus, ele vai usar suas mãos e eu vou voltar. E ela falava assim, eu tô aqui firme e forte. Aí ela falou assim, eu sou feliz, porque apesar de tudo isso, Jesus sempre me ajudou a vencer. E mesmo que o Senhor me leve, eu já tô tranquila, porque Jesus já me proporcionou tudo o que eu precisava. E aquelas palavras dela rasgou meu coração. Eu fiquei assim olhando para ela começou, e o meu coração ele queimava assim. E eu vim para casa e aquilo não saía do meu pensamento. Eu ficava pensando, nossa, que Deus é esse? Que mulher de fé. Será que Deus faz assim, então? Né? E eu ficava com aquilo no meu coração, assim, aquele desejo de conhecer esse Deus, mas todas as vezes que eu tentava ir numa igreja, algo me impedia, eu não conseguia ir. Eu comecei
a procurar Deus em religiões. Aí eu lembro que eu comecei a ler alguns livros de espiritismo, aqueles romances. Aí eu li e falei assim, pronto, encontrei a resposta para a minha vida. E eu comecei a frequentar a Federação Espírita do Brasil. Só que meu irmão, ele também tem problema espiritual, como algumas da minha família têm. E um dia ele teve um ataque espiritual muito grande. 2 demônios vieram para cima dele e eu falei para ele usar aquilo que o espiritismo ensinava. E ele falou que os demônios riam e falavam assim, isso aí não adianta de nada para nós. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, mas se eles não resolvem isso, que balela é essa? E passou, e aí eu conheci um pessoal que era dos Mormons, comecei a frequentar a igreja dos Mormons. Eu falei, é aqui que eu vou encontrar. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que eles viviam a mesma coisa que o pessoal vivia no mundo. Era mesmo, mesmas práticas e tudo, não tinha diferença. Eles falavam, você tem que viver dentro do mundo, não sendo no mundo. Eu falei, como? Aí eu pensei, como é que eu vou viver no mundo não sendo no mundo se eu faço as mesmas coisas das pessoas do mundo? Não tem uma transformação, as pessoas não viam a transformação. E eu comecei a ver que aquilo não tinha uma resposta para mim, assim como eu não encontrava essa resposta também na Igreja Católica, que eu comecei a fazer crisma e tudo. É como se eu estivesse em busca disso e eu não conseguia encontrar. Então, quando eu comecei a passar em frente à igreja, aí eu comecei a passar, eu lembro que eu namorava um rapaz e eu passava em frente a uma igreja bem pentecostal. E toda vez que eu passava dia de culto em frente à igreja, eu parava e ficava olhando lá para dentro. E algo me chamava para lá, mas eu não tinha coragem. Ao mesmo tempo que algo me convidava para ir, algo me impedia de ir. Eu não conseguia entrar. E eu ia embora. Aí eu tinha uma vizinha que ela é da Quadrangular e ela tinha célula na casa dela. E um dia eu fui na célula e a palavra do pastor foi muito bonita. Aquilo ali mexeu com o meu coração. Mas eu ainda resisti. Eu resisti. Ela falou, vamos na igreja. Eu ficava enrolando ela, não ia. Acho que o irmão sabe do que eu tô falando, né? Aí teve um dia que eu vim aqui, aí a minha prima me ligou e explicou por que ela não veio. Ela não chegou a explicar, só falou assim, Alda, eu vou te explicar o que aconteceu, por que eu não fui no seu aniversário, mas você precisa vir aqui. Só quando você chegar aqui é que você vai saber. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí quando eu peguei um final de semana, eu desci na sexta-feira, e vim para casa, para onde eles moravam. E aí, quando eu cheguei, eu me deparei com aquela situação. Ela tinha acabado de passar por um processo de libertação, e quem estava ainda em processo de libertação era o noivo dela. E aí eu vi ele endemoniado. Eu fiquei assim, assustada, e ele começou a me afrontar. E ele começou a me afrontar diante da religião que eu estava praticando. Ele falou, isso aí não resolve nada. Igual os que falaram para o meu irmão. Aí eu fiquei assim, olhando e pensando, mas por que não resolveu? Eu fiquei ali sem entender, assustada e ao mesmo tempo sem entender. Aí eles me convidaram para uma reunião, que nessa época não tinha igreja. Era uma reunião que eles faziam na casa de uma irmã. E aí quando chegou nessa reunião, eu vi lá o culto, e o pessoal cantando e dando a palavra. Não entendia nada, aquilo não entrava na minha cabeça. A única coisa que eu pensava era em sair dali. Eu não vejo a hora disso aqui, de acabar, porque o que está em nós, ele não quer que a gente entenda a palavra. Parece que a palavra tem algo assim no nosso ouvido e não entra, não penetra na nossa mente. É como se fosse uma blindagem, não é brincadeira. Tem que ter um agir de Deus muito grande. Ele não deixa, a nossa mente fica totalmente blindada. Eu não conseguia entender, eu não conseguia absorver a palavra, eu não conseguia absorver louvor, nada. E quando terminou assim, que eles começaram a orar, eu manifestei. Meu Deus. Eu não lembrava de nada, muita coisa. Eu lembrava assim de flashes. Mas eu fiquei muito assustada. Aí eu lembro que o presbítero, a Valquíria, conversaram comigo, perguntaram se eu estava bem, mas eles nunca assim, tipo, me forçaram a nada, ficava no meu pé, não. Eles sempre respeitaram as minhas escolhas. Aí eles conversaram comigo, falaram assim, não, mas aí eu falei, não, mas tudo bem, eu vou voltar para lá. Eu vou ficar bem em tudo, eu vou ir na igreja, mas no meu pensamento falou, eu vou nem botar meus pés. E aí, mas eu voltei para casa com aquilo no meu coração, porque aquilo tinha acontecido comigo. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas na minha vida não eram direcionadas por mim mesma. Eu achava que eu tinha direção da minha vida. E quando aquilo aconteceu comigo, e eu percebi que realmente a minha vida não era direcionada por mim como eu pensava que era.
que na verdade eu era uma pessoa totalmente influenciada por algo que eu não conhecia, que eu não via. E aquilo começou a me tirar minha paz. Aí essa moça, que sempre me convidava, que eu fui na cela, um dia ela falou assim pra mim, o nome dela era Eurides. Ela falou assim, vai ter culto domingo, era na terça-feira, eles iam ter um evento lá, uma festividade. Você não quer ir? É uma festividade e tal. Aí eu virei pra ela, eu vou. Aí ela até levou um susto, você vai? Falei, vou de verdade. Que horas que você vai sair? 7 horas eu vou sair daqui, porque ela morava perto. Tá bom, 7 horas eu tô aqui. Eu me arrumei todo, 7 horas eu tava na porta dela. Ela olhou pra mim, você vai mesmo. As filhas dela, que também já tinham se convertido, ficaram tudo felizes, aí a gente foi. E aí, pela primeira vez, eles estavam fazendo um tipo de uma peça, mas ela era um musical. E nessa peça, eles falavam muito de Jesus, que eu procurei muito esse louvor e eu nunca encontrei. Mas, irmão, quando aquele louvor começou a tocar, parece que o meu coração, assim, ele entrou dentro do meu coração e eu perdi, assim, a noção. Quando eu me dei por conta, eu já estava lá em frente ao altar com a mão estendida, pedindo para Jesus entrar na minha vida. Foi muito assim, eu não tenho explicação. É como se algo tivesse, uma chama entrou dentro de mim, ele começou a me queimar e eu não consegui entender o que estava acontecendo, mas é que naquele momento eu me senti abraçada, eu senti razão para tudo na minha vida. E aí, quando eu vi, eu já estava aceitando a Jesus, e o pessoal me levou lá para dentro, me auxiliaram, me deram o telefone. Mas a gente continua ali resistindo, né? Falou assim, eu vou, mas eu vou do meu jeito, né? Eu não quero mudar muita coisa, né? Eu vou nessa igreja porque o pessoal não tinha muita assim, muitos usos e costumes. E a igreja que o meu primo, né, e a minha prima estava indo, tinha bastante, era bem rígida. Eu falei, não, essa daí eu não quero. Eu morando em São Paulo, eu falei, eu vou ficar nessa aqui que essa é mais minha cara. Só que a gente só esquece de uma coisa. Quando a gente levanta a mão da gente, a vida não é mais nossa. Verdade. Aí você tem um dono. E esse dono, ele é zeloso. E eu passei por uma outra situação bem complicada, assim, bem assim, de humilhante, me sentia o pior ser assim, da face da terra, que eu estava extremamente sem rumo. Saí do meu emprego, tinha um bom emprego, saí do meu emprego, assim, do nada, eu estava totalmente sem rumo, eu estava em um ponto assim que eu estava praticamente para perder até a minha insanidade mental. Eu já não respondia mais por mim. Eu estava já num período bem complicado da minha vida. Eu não sei se era um tipo de depressão, mas eu estava praticamente... Ninguém sabia, porque as pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava bem, mas eu não estava, eu estava bem complicado. E nesse momento assim, eu lembrei, né, de Jesus. Eu não tinha uma Bíblia, eu tinha aquelas pequenininhas que é só os Salmos. E eu lembro que eu abria lá no meio, tentei ler, eu não entendia o que estava escrito ali. Que eu queria uma palavra, eu queria uma palavra de conforto. Eu falei assim, se eu abrir, de repente, né, Deus tem alguma coisa aqui que eu vou ler e vai vir de encontro porque eu estou vivendo. Mas eu não conseguia compreender o que estava escrito ali. Aí eu fiz uma oração. E naquele dia eu me ajoelhei em lágrimas, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu estou me sentindo um lixo. Eu me sinto como um papel higiênico que a gente joga na privada e joga fora. Meu Deus. E eu tenho uma pergunta assim para fazer, o Senhor existe? Porque se o Senhor existir mesmo, eu não acredito que o Senhor colocou alguém no mundo só para sofrer. Só para viver sem rumo. Mas uma coisa eu falo para o Senhor hoje, era 10 horas da manhã, uma segunda-feira, 10 horas da manhã, eu nunca vou me esquecer. E eu falei assim, se o Senhor existe, se o Senhor me der um sinal da sua existência, eu prometo que a partir de hoje eu vou te seguir pro resto da minha vida. E eu deitei, na hora, eu terminei de orar e deitei ali, eu apaguei. Eu acordei, eu só lembro que eu apaguei. Eu acordei com o telefone tocando. Aí quando eu olhei era minha tia. Aí eu atendi, a mãe do presbítero Júnior da Valquíria. Aí ela falou assim, filha, você tá bem? Aí eu falei, tô, tia. Ela falou, você tá trabalhando? Eu falei, não tô. Ela falou assim, olha, eu tenho 2 trabalhos aqui em Santos, você não quer vir pra cá? Quando ela falou assim, veio uma voz no meu coração nítida e falou assim, você não queria uma resposta?
Está aí a sua resposta. Eu existo. Aí eu peguei e falei assim, tia, amanhã eu estarei aí. Eu tinha acabado de alugar uma casa, eu estava com 3 meses de aluguel adiantado. Eu tinha acabado de montar a casa, estava morando sozinha. Eu peguei o telefone, liguei para minha irmã e falei assim, tem como o Carlos me levar em Santos amanhã com as minhas roupas? E eu falei assim, se o Adriano, que meu irmão estava procurando uma casa, ele falou, se o Adriano quiser, eu deixo a casa para ele, está com 3 meses de aluguel pago. Quando foi terça-feira, 11 horas da manhã, eu estava com todas as minhas coisas na porta da minha prima, de mala e cuia. E aí a minha tia foi na minha tia, ela veio conversar comigo, eu falei, ah, tia, mas eu vou ficar na quadrangular, porque lá eu me identifico mais, conversei com o presbítero, com a minha prima, né? Eles falaram, não, tudo bem, eles respeitaram, não, tudo bem. A tia conseguiu para mim o endereço, o telefone da pastora, do pastor, e aí eu me arrumei toda para ir no culto, e que eles, aí era o mesmo dia de culto deles. Aí eu tô indo com eles, quando eu cheguei na porta do ônibus, estava aberta, eu cheguei em frente à porta, o motorista fechou a porta e saiu com o ônibus. Não deu tempo nem de bater. Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, eu falei, agora? Aí a minha prima falou assim para mim, Alda, ela é esposo dela, né, que nessa época ele era diácono. Aí eles falaram assim, volta para casa e espera a gente voltar do culto. Aí eu olhei assim para ele, sem entender, eu falei, por que eu não posso ir na igreja de vocês? Ah, pode, mas você quer ir lá? Que elas perceberam que eu não gostei, né? Aí eu falei, não é igreja? Não fala de Jesus? Fala, então eu vou, E eu fui para nunca mais sair, porque era ali que Deus queria me forjar. Foi, assim, para mim, Deus já fez outro sabor natural desse, de me tirar de uma cidade. Tipo, ele não me tirou de uma rua, de uma casa, ele me tirou de uma cidade para me colocar em outra. Para trabalhar em mim, para trabalhar, porque quando a gente chega diante de Deus, a gente chega cheio de carrapicho, irmão. Cheio de dogmas. Cheio de costumes mundanos e até mesmo religiosos. Eu sou nordestina, a gente tem muitos costumes religiosos. E é necessário que Deus trabalhe. Verdade. E vaidades, que Deus sabe como trabalhar em cada um. E Deus sabe aonde essa pessoa pode ser trabalhada. Então, a gente fala assim, porque a igreja parece comigo. Não. Quando Deus quer trabalhar com alguém, Ele vai te levar no lugar que Ele quer te trabalhar. E você fala assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? E quando eu cheguei lá, eu vi o pastor ali, o louvor, e eu ficava assim, olhando para um lado e para o outro. Eu falei, meu Deus, esse culto não vai terminar nunca. E o pastor pregava, eu ficava com ódio dele, eu tinha um ódio dele, um ódio que não era meu. E o tempo todo eu fiquei no culto procurando uma forma de escapar. Eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que sair daqui, mas eu não posso. Eu ficava com vergonha. Eu falei, se eu vou sair com tudo, é chato, é desagradável para a Valquíria, para o Júnior, né? Eu pensava assim, eu falava, mas eu vou dar um jeito de sair daqui sem ninguém me perceber. Mas toda vez que eu procurava uma oportunidade, tinha alguém ali colado comigo. E eu comecei a passar mal. Quando ele começou a pregar, irmão, eu senti uma dor nas minhas costas. Que a impressão que eu tinha é que tinha alguém com uma faca, que a pessoa enfiava essa faca de baixo a cima, me rasgava. Era uma dor que eu perdia o fôlego, eu ficava assim, eu não conseguia nem respirar. Como se algo tivesse aqui, alojado na minha coluna e me rasgando. Aí a minha prima percebeu, o Júnior perceberam, me levaram para o quarto, oraram. Aí eu senti aquele alívio. Quando eu sentava na cadeira, voltava, eu fiquei o culto todo assim. Aí terminou a pregação, o pastor chamou o pessoal lá para cima, lá para frente, assim, né, que ele costumava chamar. E esse pastor, o pessoal chamava ele de Constantino. Porque quando ele começava a pregar, o povo já manifestava. Então o pessoal apelidava ele disso. E quando ele me chamou, eu não sabia, né, que não conhecia muito sobre eles. Quando terminou, eu falei assim, graças a Deus terminou. Mas quando ele chamou para orar, eu falei, esse homem não vai botar a mão em mim, não. Mas não vai mesmo. Aí eu olhei para fugir. Quando eu olhei para fugir, a minha prima tocou nas minhas costas e falou assim, vai, Alda, para frente. Mas eu senti um ódio dela tão grande que eu fechei a minha mão para dar um murro na cara dela, juro. Eu fechei a mão para dar um murro nela, mas como se algo também me segurasse.
E eu falei, quando sair daqui, a mulher vai me pagar, ela vai me pagar. E eu falei, esse homem não vai tocar em mim. Quando eu fiz assim, que eu pensei isso, a mão dele já estava aqui. Aí, irmão, já não lembro mais de nada. E aí foi um mês de luta, de libertação, e olha, eu vou te falar, é algo tão terrível na vida da gente que eu fiz uma promessa, assim, para Deus. Eu declarei algo a Deus. Eu declarei que nunca mais na minha vida meu corpo seria depósito de demônio. Meu corpo é templo do Espírito Santo e não depósito de demônio. Porque pensa numa coisa terrível, é quando, infelizmente, a gente é consagrado, ou eles, de alguma forma, escolhem a gente por causa de pacto de familiares da gente, porque, infelizmente, por causa da ignorância, o filho paga pelos erros dos pais. Eu sei porque eu sofri isso na pele. Então, eu vim de um povo que mexe com isso. O povo da Bahia, eles são muito levados a mexer com essas entidades. Lá, católico é macumbeiro. É católico macumbeiro, todo mundo mexe, é normal para eles, né? E eu lembro quando eu era criança, eu sonhava muito com esse demônio, que era a Iemanjá. Eu não sabia quem era ela. Eu só lembro que aquela mulher me perseguia o tempo todo. Eu tinha um sonho com ela, era constante o sonho. Que eu estava na beira do rio, me escondia dela atrás de uns matos e eu via ela passar me procurando. Com cabelão negro, vestida de branco. E eu tinha pavor dela, mas sempre alguma coisa me escondia dela. Ela nunca conseguia me encontrar. E algumas vezes, assim, eu nunca fui nesse lugar. Eu fui uma vez num lugar assim, e o cara realmente falou que ela era a minha cabeça. E quando eles começaram a fazer a libertação, ela não vinha. Então vinha um monte de pombagira, de chumirim. Teve uma noite que já estava no final da minha libertação, e eu tinha medo de dormir sozinho, porque eles me atormentavam a noite toda. E aí teve uma noite que a minha prima falou assim, eu dorme aqui. Ela botava um colchão no chão e eu dormia do lado da cama deles. E eu tava deitada e eu via aquela saia rodar assim, de volta da minha cabeça, assim. Só via saia e uns cabelos brancos, todo despontado, que vinha até os pés. Como se ela tivesse assim e os cabelos dela baixassem até em frente ao meu rosto. E ela rodava assim, de volta à minha cabeça, como se ela estivesse fazendo ali um ritual. E ela falava assim, eu sou a rainha dos Exumirim. Aí eu acordei, eu já não conseguia mais dormir. Aí eu contei para minha prima, né? E eu fiquei apavorada. E ela falou assim, aí eu lembro que a minha prima falou assim para mim, Alda, você não pode ter medo. Porque Deus, ele já te revestiu. Você precisa se pegar na autoridade que Jesus te deu. Se você ter medo, Deus vai tirar a mão de você e vai te deixar a mercê deles. Aí eu pensei, eu falei, pai, eu não quero ficar a mercê deles, eu não posso ter medo. Aí quando eu fui para a igreja, eu achava que eu já estava liberta, né? Aí eu comecei a manifestar os malditos Exumirim. Aí ficava que nem criança, falando que nem... Era uma coisa ridícula. E era muito chato. Teve um dia que eu fiquei tão envergonhada, aí eu falava assim... Eu fiquei triste, eu já não queria mais ir para a igreja, sabe? E aí eu lembro que o pastor veio conversar comigo e ele falou, filha, não fique assim não. Não precisa ficar envergonhada. Todo mundo aqui entende o que você está passando. Ele veio com a missionária na época, conversaram comigo, o Júnior também conversou. Ele falou assim, não precisa ficar envergonhado, isso faz parte, você já está chegando na reta final. Logo, logo você não vai mais precisar passar por isso. Continue, não desista. Aí foi a última vez que, nesse dia eu manifestei. Aí eu estava trabalhando, eu tive que sair do emprego, porque eu comecei a manifestar no emprego. Eu sentia quando eles vinham, quando eu ia perder o controle. Porque é como se eu sentisse, o meu corpo parece que ele adormecia, assim, sabe? Eu sentia uma dormência no corpo, e eu sabia que, e meu coração começava a acelerar, e eu sabia que naquela hora eu ia perder o controle. Aí teve um dia que até eu liguei pra minha tia, fui embora, eu falei, eu não vou mais poder trabalhar. E eu tava numa pizzaria, a minha tia ligou pro dono, agradecer, e falou que eu não tava em condições de continuar no trabalho, que eu tava lá de recepcionista, que eu não tava bem. E aí, no outro dia, foi quando eu manifestei o dia todo. Aí eu fiquei o dia todo manifestada. O dia todo. Aí a minha prima ligou pro Júnior. O Júnior, quando chegou do trabalho, que ele trabalhava meu período, já chegou do trabalhar, foi lá, pra lá. Aí o pastor também. Todo mundo já chegaram e aí ficaram o dia todo. E nossa,
o meu corpo ficou moído, parecia que todos os meus órgãos tinham passado num liquidificador. Irmão, você sente tanta dor, você sente vergonha, você sente dor, você sente... olha, é muito ruim, é deprimente. Eles fazem da gente cavalo, eles não respeitam a gente, eles nos odeiam. Eu sei que tem muita gente que está enganada, que fala assim, não, eles são bons, eles cuidam, eles protegem. Eles são mentirosos, eles não protegem ninguém, eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Eu sei porque eu vivi na pele, sabe? Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Entendeu? Eu vivi. E nesse dia, aí quando foi no domingo, Deus deu uma estratégia para a missionária. E aí foi quando aí conseguiram fazer essa cabeça descer e ela declarar derrota na minha vida. Que aí, graças a Deus, eu passei por essa etapa. E aí eu declarei para o Senhor que nunca mais na minha vida, nunca mais eles iam... E o meu corpo ia ser caixa para eles, não, sabe? E nunca mais. Todas as vezes assim que eu penso em desistir, que eu tô desanimada, eu lembro de onde Deus me tirou. Porque assim, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei que quando ninguém me enxergava, Ele me enxergou. Ele me viu quando ninguém mais me viu. Sabe? Ele me abraçou, Ele cuidou de mim, Ele colocou pessoas para me carregar no colo. E todas as vezes que eu penso em a dificuldade vem, que eu penso em retroceder, eu lembro do Deus que eu sirvo. Eu sei que eu sou templo do Espírito Santo. Ele fala comigo, ele se entristece quando eu faço algo que o desagrada. E essa comunhão com ele é muito, muito importante. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa e feliz. Materialmente, as pessoas vão falar assim, mas você é uma pessoa que materialmente você fala assim, não, você não tem nada, você não, né? Mas eu tenho tudo. Porque eu tenho um Deus que Ele cuida de mim nos grandes e nos pequenos detalhes. Eu tenho um Deus, irmão, que eu penso às vezes em coisas, só penso em tal coisa, eu queria tal coisa. E menos de que, já aconteceu de menos de 20 minutos alguém bater na minha porta e trazer exatamente aquilo que eu pensei. Verdade. Que eu estava numa situação que eu falei assim, olha, Senhor, eu não tô capaz de fazer tal obra. E eu preciso de ajuda. E daqui a pouco alguém chegar no meu ouvido e falar assim, eu vou te ajudar. Deus mandou eu te ajudar. Eu nem falar, só pensar. E o Senhor tem cuidado de uma forma de mim, uma forma tão linda de mim, por mim, Ele tem cuidado, que Ele me dá condições de cuidar de outras pessoas. Que outrora, assim, tinha uma vida muito mais realizada do que a minha. Você vendo, né, da forma humanamente falando. Sim. E aí Deus me dá suporte para auxiliar outras pessoas. Então, assim, eu vejo as coisas que Deus tem feito na minha vida, o entendimento, o discernimento que Ele tem me dado, a capacidade que Ele tem me dado, que eu sei que não é minha. Então, assim, eu sou muito feliz, porque mesmo eu sendo falha, Ele me escolheu. Amém, Alda. Ele me escolheu. Amém, Alda. Você comentou algumas coisas, né, muito importante, né, que é bom, que são coisas que quem está nos assistindo, às vezes as pessoas acham que a gente tem que procurar a Deus quando a gente tá perfeito, né? E não é assim. Tudo é um processo, né? Você comentou que você viu uma atitude de uma senhora lá atrás que estava passando, a gente nem imagina o que ela estava passando, né? E aquilo já tinha tocado no teu coração, né? E aí veio um processo através, lógico, o presbítero com a irmã dele também passou um processo, então você vê que realmente era uma maldição hereditária, uma coisa que era de família, né? Porque pelo que o presbítero contou pra gente aqui também, foi na mesma linha que aconteceu com ele, que aconteceu com a irmã dele, né? E aconteceu com você também. Então, o pessoal precisa entender que Deus está de braços abertos do jeito que nós somos, né? A gente sempre fala, né? Às vezes você tá sujo, você tá triste, e aí você quer esperar você melhorar. Não, eu vou quando eu estiver bem. Não, e Deus não quer isso. Deus realmente, Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar, Ele quer nos... Então, o pessoal precisa entender que é um processo. Olha o tempo que você levou desde
da primeira vez que você escutou falar de Cristo, que as pessoas te chamavam. Olha o processo. Aí você teve que vir para Santos, e aí você foi passando esse processo de libertação que é difícil, não é fácil, principalmente para as pessoas que não entendem, que acham que não existe, né? Então, existe um processo, né? Deus vai trabalhando nesse processo, vai cuidando, né? E a gente realmente, quando a gente está passando por esse processo, eu te falo porque eu passei por um processo, você acompanhou um pouco não, todo o processo, né, Alda? Que também foi um processo difícil. A gente Deus quer que a gente chegue realmente sujo, porque Ele quer nos moldar da forma dele, né, Alda? É o que eu entendo. Hoje até eu estava conversando com a minha irmã e ela falou assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei, não. Deus escreve certo, quem entorta a linha somos nós. A gente é quem entorta o caminho. Aí Deus, com o jeito amoroso dele, com a forma dele, ele vai consertando, vai colocando no lugar e ele vai deixando reto, estreito, mas que você vai chegar onde tem que chegar. O processo, gente, ninguém fica santo da noite pro dia, é um processo. Até hoje eu erro, eu falho. Como eu falei, a gente chega cheio de carrapicho, cheio de dogmas, cheio de usos e costumes do mundo. Você não larga isso da noite pro dia. Eu levei tempo para deixar de ouvir música do mundo. E tudo isso não é porque o homem pede. É um trabalhar do Espírito Santo. Vai ter um momento que você vai ouvir uma música e você não vai se sentir bem mais ouvindo aquela música. Seu coração vai se sentir mal, não vai sentir pesado. E aí você começa a ver, você por si próprio vai perdendo Eu amava ouvir música assim, eu era muito eclética, né? Mas eu gostava muito de ouvir música internacional, essas coisas assim. Eu tinha o CD do Michael Jackson, eu tinha coleção, eu paguei mó caro. Tinha o Santana também. Paguei caríssimo por esses CDs. Um dia eu peguei, juntei uma sacola, coloquei tudo dentro da sacola e botei no lixo. Aí eu pensei assim, eu falei, mas se não serve pra mim, não vai servir pra outra pessoa. Quando eu fui no lixo pra eu pegar e quebrar, já tinham levado embora. Eu falei, então deixa. Mas é um processo, não foi da noite pro dia. Um dia eu olhei pro meu guarda-roupa, eu falei, tem roupas aqui que eu comecei a vestir algumas roupas, eu não me sentia mais bem. Eu olhava e me incomodava. Não porque eu via outras pessoas vestindo diferente. Eu já me incomodava, eu olhava pra mim mesma e aquilo me incomodava. Vocês têm que fazer conforme o Espírito Santo vai ministrando. Porque quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é o homem. Quando a gente faz as coisas para agradar o homem, a gente não consegue ir até o final. Vai chegar um momento que você vai se fadigar e vai largar. Mas quando é o Espírito Santo que trabalha, meu irmão, você larga para não voltar mais. Porque ele nos convence, é com amor. Né? Eu passei por muitos processos, eu levei muito tempo para realmente... Para ser trabalhada, para ser forjada. Fui um vaso que Deus teve que quebrar. Deus me levou para uma outra cidade. Eu sofri lá, eu fiquei sozinha, eu me senti abandonada. Mas eu necessitei passar por esse processo para poder me forjar, para poder forjar o meu caráter, para me fortalecer na fé, para mim parar de olhar para o homem. Porque quando a gente vai muito para a igreja, a gente vê Deus usar as pessoas... A gente já vem para esse costume de idolatria. Então a gente começa a falar assim, nossa, Deus é na vida dessa pessoa, e tudo que ela fala é de Deus, Deus é ela. Não é, é tudo homem, é falha. Uma hora você vai ver a falha na pessoa. Você não pode colocar o homem acima de Deus. Deus está acima, o alvo tem que ser Jesus. E aí eu tive que passar por um processo dolorido para entender que Jesus era o dono da minha vida. Eu tive que ficar ali e segurar na mão dele. Aí no dia que eu entendi, aí ele falou assim, agora eu vou tirar você com mão forte. Da mesma forma que ele fez comigo em São Paulo, ele fez comigo. Ele me tirou da cidade com mão forte, ele me trouxe para cá de volta e ele cuidou de mim. Olha, eu fiquei um mês desempregada, já arrumei emprego. Eu fiquei quase um ano sem precisar pagar aluguel, sendo cuidada por o pessoal aqui da igreja, porque eu tinha ido embora, eles falaram para mim não ir. Eu achava que quando eu chegasse aqui, eles não iam me aceitar. E eu estava com tanto medo de voltar, que aí eu fui para uma oração, Deus me levou para uma casa de uma pessoa que ia ter uma oração. E aí nós estávamos orando lá, era entre 5 pessoas. E aí Deus usou a vida de uma irmã, ela veio até mim e falou assim, ela começou a falar tudo, e ninguém sabia o processo que eu estava passando. E ela falou assim, olha, não tenha medo de voltar para lá, porque eu já fui na sua frente.
Eu já preparei tudo, pode ir. Sacode a poeira dos seus pés e vai. Porque quando Deus fala assim, é para você ir naquela hora, sem olhar para trás. E tipo, ali você não volta mais. E aí eu falei assim, eita, aí isso era uma segunda, na quarta-feira eu já comprei a viagem para quarta-feira, 7 horas da noite. E cheguei aqui, todo mundo me abraçou, fui acolhida, eu estava muito ferida, né? Eu fui cuidada, sarada, as feridas, e Deus foi tratando. É assim o processo, não é fácil, irmão. Não vou falar para você, é tudo maravilhoso, não é. Jesus mesmo falou que nós teríamos aflições, mas para que a gente tivesse ter de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, e a gente faz parte dele, nele nós somos mais do que vencedor. Então eu não sei o processo que algumas pessoas podem estar passando hoje. Eu não sei o tipo de decepção que algumas pessoas possam ter vivido e estar vivendo hoje. Mas Deus está acima de tudo isso. Hein? Irmão, eu estou falando de verdade, de convicção, não é história da carochinha. Deus está acima de tudo isso. Se Ele está permitindo, Ele está trabalhando, Ele está te forjando para algo maior. Mas Ele só vai poder chegar na sua vida quando você vencer esse processo. Verdade. Você sair com a coroa da vitória. Legal. Né? Aí você continuou nesse ministério que você está hoje, né? E eu queria saber um pouquinho mais para frente agora, como que você chegou, né? Porque o pessoal, de repente, não sabe, mas você faz parte do Ministério de Louvor, né? Na igreja, né? Aí eu queria saber que você contasse como que você começou como que você percebeu que o teu ministério era esse de louvor, né? Bem... Como você começou a entender? Então, né? Eu já cantava, né? Porque meu irmão tinha uma banda. Meu irmão, ele toca muito e canta muito também. E eu fazia parte da banda dele, eu cantava algumas músicas separadas. Entende? Eu não levava nada a sério, então aquilo ali para mim era mais uma brincadeira do que uma realidade. E assim, na nossa família, o meu pai já tocava, meu pai cantava muito bem. Mas assim, quem da família que canta sempre melhor é eu e meu irmão mais novo. E os outros cantam também, mas assim, né? Aí ele me convidou para a banda dele, eu cantava na banda e tudo, mas levava tudo na brincadeira, nunca levei isso a sério. Ele realmente cantava profissionalmente. Aí tá, quando eu vim para a igreja, eu via o grupo do louvor, eu achava aquilo ali lindo, né? Aí eu ficava em casa o dia todo ensaiando. Que eu achava as músicas tudo assim, nossa, eu também queria cantar, eu achava tudo lindo, tudo maravilhoso. E é lindo e maravilhoso mesmo, é porque a gente vai ficando maduro, vai ficando chato. E aí eu comecei a ensaiar algumas músicas para cantar nas oportunidades, eu comecei a cantar. Quando eu passei o processo de libertação, que eu fui batizada, na verdade eu fui convidada para o grupo de coreografia. Aí eu fui participar para fazer parte, para poder também me infiltrar mais, para ficar mais perto, para ser mais cuidada. Porque quando a gente se envolve com a obra, a gente se firma mais, é mais fácil para a gente se firmar. O fato de a gente ter essas responsabilidades faz com que a gente queira ter mais vida com Deus, busque mais. Então, eu gostava de participar dos grupos de oração, porque ali eu aprendi muito, eu aprendi a orar, tinha uns estudos muito bons, então eu sempre gostei do círculo de oração, sempre amei o círculo de oração. E aí eu entrei na coreografia, não tinha coordenação motora nenhuma, era assim, mais perdida do que tudo, mas eu falei, amém, então Jesus, eu orava todo dia, Jesus me dê coordenação motora. Mas eu gostava mesmo era do louvor, mas aí um dia saiu alguém do louvor e a missionária ela me convidou, que ela que era líder, a missionária Lucélia na época me convidou para participar, para fazer o back. Aí eu falei, tá bom, aí eu comecei a fazer o back ali, mas eu entendia que ela não aceitava porque assim, eu ia nos lugares, a coreografia, ela se apresentava muito. E às vezes eu ia nos lugares me apresentar e Deus usava alguém para falar para mim que Deus tinha algo comigo no louvor. Que Deus ia fazer acontecer comigo no louvor. Aí eu ficava assim olhando, eu falava, né? Será Deus, né? Eu ficava, será Deus? E sempre que eu ia em alguma igreja, Deus usava alguém para falar isso para mim. Eu falei, meu Deus, mas a minha missionária na época, que nossa, o que ela falava para mim era... E eu falava assim, mas ela me tirava de que eu tava ali mesmo para encher linguiça.
Aí um dia eu fiz uma oração, né? Eu comecei a meio que levantar na madrugada e fazer uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu lembro que eu tive um sonho, e esse sonho eu nunca me esqueci. Eu sonhei que eu estava num lugar com muitas árvores, sabe, pinheiro? Era como se fosse muitos pés de pinheiro. Era um lugar extenso, assim, imenso. Só que eu vi aquilo do alto, como se eu estivesse nas nuvens, assim, flutuando. E eu vi aquela imensidão de árvore. Só que parecia que aquelas árvores não eram bem árvores, era como se fossem pessoas. E aí uma voz falava assim, agora canta. E quando eu abri a boca para cantar, a minha voz saía como se fosse um tsunami, assim, um terremoto que ia levando tudo assim, ó. Parecia que abalava as estruturas do primeiro céu. E eu acordei sem entender aquilo. Eu falei, meu Deus, que sonho. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, se verdadeiramente esse é o meu ministério, o Senhor vai usar a boca dessa pessoa para confirmar. Eu não aceito que seja de outra. E eu comecei a orar nesse sentido. E teve um dia que ela e o pastor se trancaram na igreja e eles fizeram um jejum de 3 dias. Eles fizeram sexta, sábado e domingo, trancados na igreja, só com pão e água. E aí teve o culto no domingo. Eles entregaram depois do culto no domingo. E naquele dia o céu desceu na igreja. Foi algo assim sobrenatural. E aí Deus começou a usar ela para falar com algumas pessoas. E aí Aí eu estava assim no canto, ela falou assim, Alda, vem aqui. Aí eu fui, ela falou assim, olha, eu perguntei para Deus o que ele queria com você, porque você é tão atrapalhada. Irmão, eu queimava a saia do 5 de oração. Todo mundo sabe que eu sou a esquecida da igreja. Esquecia de tudo, esquecia dos negócios. Ela ficava louca comigo, louca. E ela falava assim, eu não sei o que Deus quer com você, porque pensa numa pessoa atrapalhada. Aí eu fiquei assim, olhando para ela sem entender nada. Aí ela falou assim, mas Deus hoje mandou te falar que ele confirma o ministério de louvor sobre a sua vida. E não só de louvor, Deus tem ainda algo maior para você. Mas você vai ter que passar por um processo. E aí Deus começou a falar com ela, quando ela falou, me tremia todinha. As minhas carnes, nenhuma estava no lugar. Eu falei, meu Deus, é verdade. Aí eu falei, agora não pode duvidar não, né? Aí eu comecei assim. Aí eu coloquei algo assim no meu coração. Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, eu nunca poderia dizer não. Porque é como se eu estivesse dizendo não para Deus. Eu não estava falando não para o homem. Então, eu sempre falo isso para as meninas no louvor. Eu falei, olha, se você chegar na igreja e falar assim, olha, você pode dar uma palavra? Aí eu não tenho, Deus vai te capacitar. Porque se Deus tocou no coração daquela pessoa a partir dessa oportunidade, não é a pessoa que está falando, é Deus. E quando você fala assim, eu não posso, não consigo, você está falando é para Deus, não é para a pessoa. Aí eu coloquei muito isso no meu coração. Então eu comecei. Pareceu oportunidade, eu ia. Aí, quando eu voltei de Maringá para cá, eles falaram, volta pro louvor e tal. E eu falei, pedir para eles um mês, que eu não estava bem. Aí voltei, fiquei. Aí era o louvor. Tinha um rapaz, aí o rapaz saiu da igreja, aí ficou eu, a missionária que era líder, e mais uma outra moça que hoje não está mais com a gente, a Sandra. Aí um dia, aí eu fui no monte, que a missionária lá tinha me chamado para ir no monte, e Deus usou o irmão para falar assim, ele pegou minha mão do nada e falou assim, hoje Deus entregar algo na sua, daqui a 15 dias, Deus vai entregar algo para você, irmão, eu vou confessar. Na verdade, eu achei que Deus estava já entregando meu varão. Aí eu falei, chegou a vitória. Aí eu fiquei toda feliz. Só que não era isso. 15 dias depois, eu tô chegando na igreja de surpresa, a missionária Jussara tá sentada na cadeira e falou assim para mim e pra Sandra, a partir de hoje o louvor tá na mão de vocês. Aí ela me chama e falou assim, Alda, você vai ficar na liderança do louvor. Eu falei, meu Deus. Aí eu entendi. O que o rapaz falou no monte era isso. Aí ela falou amém, aí eu falei assim, amém. Morrendo de medo, porque assim, eu não tinha capacidade nenhuma, eu não estava preparado, irmão, não estava. Aí eu lembro que eu encostei na parede assim, eu fiquei pensando, eu fechei os olhos e falei assim, meu Deus, o senhor sabe que eu não estou capacitada. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Aí eu lembro que a missionária Alaide saiu da cadeira onde ela estava, ela entrou no quartinho, eu falando com Deus, eu vi ela entrar no quartinho. Aí, de repente, quando eu vi, ela botou a mão assim no meu olho e falou assim, falou no meu ouvido, não se preocupe, a partir de hoje eu estou contigo, Deus me mandou te ajudar. Nossa, meu coração assim, na hora, fica assim, ai, graças a Deus.
Ó, daí Aí Deus foi trabalhando. e é importante, né? E é importante, né? Você falar isso, né? Que o louvor, né? Todo ministério que tem dentro da igreja, ele é tão importante quanto a pregação, né? Porque muitas das pessoas, muitas vezes, a pessoa, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E o louvor, é um, ele é uma parte da igreja muito importante porque Deus já fala com as pessoas no louvor, né, meu? Mas a pessoa, comigo mesmo no começo, né, até hoje, você escuta um louvor, aquilo toca no teu coração de uma forma, né? Então, é importante a gente também dizer isso, né, que a igreja não é só a pregação, né? A igreja ela é Não. um todo, é desde aquela pessoa que colabora em fazer a limpeza da igreja antes do culto, né? De estar ali arrumando a cadeira. Então Deus tem preparado para cada pessoa um ministério. Cada pessoa tem uma responsabilidade, né? Então é importante a gente falar isso porque se não imagina se Deus não levantasse as pessoas do louvor, se Deus não levantasse as pessoas, então só teria pregação, só teria o pastor, né? Então é importante falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que todos os ministérios dentro da igreja são importantes, né? Irmão, falando em louvor, é bom deixar aqui, eu não sei se alguma pessoa que está aí participando da live participa de louvor, se tem desejo. Eu sempre falo isso para todo mundo que vai entrar no louvor. O louvor, todo mundo acha que é só ali cantar, não é. O louvor, ele é muito, ele é bem fundamental na igreja, porque a gente tem a função de preparar o culto. Já começa por aí, a gente é a parede. Tudo que bate vai bater no louvor primeiro. Espiritualmente, quando a gente está assim, tá sentindo um ambiente oprimido, a gente apanha demais. Tem dias que é insuportável, a gente sai dali que não vê a hora daquilo acabar, porque nós saímos moídos dali. Sem falar na história que o louvor carrega, né? A tribo de Levi, os levitas, eles tinham essa função quando Israel ia para a guerra, era o louvor que ia na frente com a Arca da Aliança. Verdade. Eles davam um passo, eles adoravam a Deus, dava outro passo adorando a Deus. Quando o exército chegava lá, muitas das vezes, o exército adversário já estava derrotado. Já estava todo no chão, todo em terra. Você tem noção da importância do louvor. Então, assim, não é uma coisa assim, nossa, não é voz. O principal do louvor tem que ser o espiritual. Você tem que cuidar muito da sua vida espiritual. Sem falar nos embates que a gente leva. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vira e volta, quer entrar seta, quer entrar em espírito de confusão, a gente tem que estar ali vigilante. Muitas das vezes, eu mesmo como líder, eu tenho que ficar atenta o tempo todo. Eu tenho que ficar observando as meninas. Quando eu vejo algo que não está legal, esses dias mesmo o pastor, Deus usou a vida do pastor aí numa situação que ele fez uma consagração com a gente. Não estava legal a situação, estava cada uma pensando em uma coisa e ninguém falava com ninguém. E aquilo ali caiu por terra. E no momento que aquilo caiu por terra, naquela consagração, as coisas no louvor começou a mudar. Então, assim, tem que ter um cuidado, uma vigilância muito grande. A gente tem que estar o tempo todo atento. Às vezes o pessoal fala assim, olha, já prepara o louvor antes. Eu canso de falar muitas vezes para o presbítero, para o pastor, deixa isso tudo preparado. Só que às vezes, irmão, você não tem noção, a gente chega lá para ensaiar, a gente está com todos os louvor redondinhos. Já aconteceu várias vezes. Aí a gente chega para ensaiar, Deus muda todos os louvor. Todo o repertório, a gente tem que sair correndo que nem louco, procurando louvor para ver o que Deus realmente quer. Tem horas que a gente para o louvor para orar. Domingo passado, a Dani começou a dar uma tremedeira, ela começou a ter uma crise. E a gente parou paramos no meio do louvor, começamos a orar, começamos a levantar um clamor. Aí foi aqui. Então, as pessoas às vezes não têm noção. É bem complicada a área do louvor. Mas é gratificante, porque a gente vê que através do louvor, né, como Deus toca na vida das pessoas, eu vejo como Deus fala com as pessoas através do louvor, é algo assim sobrenatural. Ontem mesmo foi uma prova disso, quando
Quando eu estava ali louvando, é um louvor, eu não estava nem falando, e eu vi o que o louvor, o movimento que o louvor trouxe no meio do povo. Como Deus começou a trabalhar ali no coração das pessoas. Então, o louvor é algo muito sério. Deus realmente está entronizado em meio aos louvores. Não, e Alda, O e as louvor pessoas não é precisam, nosso, é dele. isso, e as pessoas precisam entender, Alda, que tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus, né, tudo às vezes tem o inimigo ele não quer deixar, porque a gente sabe que vai Não. atingir pessoas, é o louvor. Alda, se você souber essas lives que eu venho fazendo, né, não eu, que Deus está na frente, né, as dificuldades vêm também. Por quê? Justamente para que nós paramos, para a gente desistir, para parar no meio do caminho, porque ele sabe que vai atingir o coração das pessoas. Então nós temos que ter perseverança, ser persistente. Perseverar. Orar, pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento. Né? A gente está sempre conversando com o nosso pastor, com o presbítero, pedindo direcionamento, pedindo oração, porque tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus, o outro lado não quer deixar, porque sabe que vai atingir o coração das pessoas. Então, eu tô passando um pouco isso agora porque Deus colocou essas lives no meu coração e, assim, às vezes no começo a gente não entende e fala. E outro dia um amigo meu falou, Manuel, pô, tu tava meio nervoso, outro dia tava meio bravo. Será que isso também não é espiritual, que devido a essas lives que você tá fazendo? Eu falei, realmente, tem sentido, porque a gente está fazendo, está levando a palavra de Deus, né, ao coração das pessoas e realmente o outro lado também não está satisfeito, o inimigo não está satisfeito. Quer que nós paramos, porque sabe que vai atingir as pessoas, que as pessoas vão realmente se render ao Senhor. Aquela palavra, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Quando Jesus ia iniciar o ministério dele, o que é que o diabo foi fazer? A primeira coisa que ele fez foi tentar Jesus. Exato. Então, todas as vezes que a gente se levanta para trabalhar no reino de Deus, ele vai se levantar. Quando você está ali, só ali assistindo o cultinho, para ele está tudo certo. Ele não vai te incomodar. Lógico que ele está incomodado de você estar indo buscar Deus. Mas ele não te dá aquele descanso, aquele respaldo. Mas na hora que você fala assim, eu vou fazer algo para Deus, seja lá o que for. É como eu sempre falo, às vezes, quando eu estou ministrando a palavra, quando a gente se disponibiliza para fazer algo para o reino, e não é só que nem as suas lives, é importante, porque está alcançando outras pessoas. Às vezes o gesto de você ir lá, visitar alguém, levar uma palavra de Deus, você está trabalhando no reino de Deus. Então isso incomoda, porque ele está correndo o risco de... Você está saqueando o inferno. Você está tocando. Então ele não quer perder. Entendeu? Então ele vai vir querer te desanimar, ele vai querer fazer com que você pare, mas resistir. Resista, rejeite, repreenda da sua vida. Amém. Entendeu? Alda, outra coisa que eu queria que tu comentasse também em breve, que eu acho muito importante, né? É o ministério com as crianças, cara. Que você participa também, né? Você, a Rosângela, né? E aí, quando a gente chegou na igreja, eu ia muito com a Manuela, né? E a Manuela logo se identificou, né? Porque tem bastante crianças lá e tudo. E aí, depois, teve algumas peças que vocês montaram, né? Teve as crianças cantando. E eu percebo que você participa, é bem ativa nesse lado. E é importante as pessoas saberem que a criança não vai lá somente para ficar lá no quartinho brincando e não escutar uma palavra de Deus. Então, isso é legal, isso é importante, né? Porque junto com os pais que estão ali dentro no salão escutando a palavra, as crianças lá também, ou numa brincadeira, ou num desenho, tá sempre falando de Cristo, né? Então, quando eu peguei o Ministério das Crianças, na verdade foi porque eu não lembro quem cuidava das crianças, e ficou sem ninguém. E elas ficavam um pouquinho outro. Por quê? Porque aqui não é todo mundo sabe lidar com criança. E outra, porque quando você fica com as crianças, você praticamente abre mão do culto, você não consegue cultuar. E aí eu vi que as crianças estavam abandonadas. Né? Não tinha ninguém para estar fazendo atividade com elas estavam ali só no quartinho, faziam lanchinho. E aí isso começou a me incomodar. E aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim, não, a gente precisa trabalhar com as crianças, porque eles são o futuro da igreja, né?
Aí eu comecei a entrar no quartinho, aí eu comecei a fazer uns musicalzinhos com elas. Eu lembro, tem uns que eles estão bem pequititinhos, o Cauã, o Pedro, pequenininhos. Os tio hoje eu vejo que já estão quase um rapaz. Eu falei, vocês não podem crescer, gente. E aí eu comecei a fazer essas atividades com eles e eles começaram a se alegrar, e isso alegra eles. Comecei a fazer estudo com eles. Aí eu comecei a fazer um jogo do... como é que eu falo? É o jogo da... que eu mostro a foto dos desenhos, das passagens da Bíblia, e eles falam que personagem, que passagem da Bíblia que é. Então, eu coloco o nome deles numa lista. Às vezes, pior que eles faziam muito barulho, toda hora alguém ia lá na sala e falava, shh, estou trabalhando no culto. Mas eles ficavam alucinados, ficavam loucos com aquilo. Então, eu fazia muito esse jogo com eles. Agora mesmo eu estou preparando aí um musical com eles, né, sobre arrebatamento. Eu falei assim, vocês têm que aprender. Dei a letra para eles para casa e falei, se vocês ensaiarem direitinho, vocês conseguem. Aí eu falei, se vocês conseguirem até o final do mês, a gente se apresenta na Santa Ceia. Então eles se dedicam. Quando eu falo assim, pego no pé deles, aí eles chegam e falam, você tá ensaiando? Tô ensaiando. Outros falam, sim, professora, que eu sou a tia brava e a Rosane é a tia boazinha. Mas assim, é gratificante porque ensino eles a orar também. Porque às vezes eu vejo mães chegar e falar assim, olha, eu fui falar alguma coisa da Bíblia e o meu filho me corrigiu. Né? E aí você se sente gratificada porque você vê que aquilo que você está fazendo não é em vão. Não vai ser todos, mas sempre vai ter um ou outro que vai absorver. Isso já é uma grande vitória para mim, entendeu? Então isso me impulsiona a continuar. E eu confesso, Alda, que pra gente, né, que é pai, assim, que a gente veio realmente do mundo, das práticas do mundo, é emocionante pra gente quando a gente vê as crianças, assim, outro dia teve uma apresentação na igreja, a Manuela lá com as crianças, a Bia, a coreografia delas. Sabe, foi muito emocionante, porque realmente a gente está vendo que não é um tempo ali ocioso, né? Que realmente está trabalhando no coração deles para que eles... Hoje a televisão só mostra aquilo que não edifica, que não tem nada para mostrar para as crianças. E a gente, com o nosso dia a dia do trabalho, a gente às vezes acaba passando despercebido algumas coisas dentro de casa, por causa dessa coisa de televisão. E hoje as crianças estão em casa porque a escola às vezes não está funcionando devido a essa pandemia, né? Então, é muito feliz. O João participou de uma, eu lembro que o João participou de uma. Eu falei, João envergonhado, eu falei, João, preciso de você, João. Você pegou ele pelo cabresto lá, né? Mas assim, é muito legal, eu falo para você que continue com esse ministério com as crianças, porque é muito importante. Né? É legal porque às vezes aguça até a curiosidade deles, que nem a Manu, como esse louvor, que é um rap, e ele fala, Relato dos que Ficaram, fala sobre o arrebatamento, é bem claro, né? E aí ela estava ouvindo, ela perguntou para mim sobre isso, e aí ela começou a falar sobre se batizar, né, perguntando em tudo. Eu falei assim, eu falei para Manu uma coisa, eu falei, Manu, aceitar, viver uma vida com Cristo não é uma imposição, é um ato de amor. Porque o sacrifício dele foi um ato de amor. Ele não quer nada nosso forçado. Ele quer que seja espontâneo, tanto que ele bate na porta, ele não arromba. Né? Então, viver uma vida com Cristo é um ato de amor. Eu não peco porque eu vou desagradar meu Deus, eu vou entristecer o Espírito Santo que habita em mim. E eu não quero entristecer ele. Né? Eu abro mão de mim mesma, porque primeiro ele abriu mão de si mesmo por mim. E porque quando eu abro mão das minhas vontades, minhas vontades só vai me levar à destruição. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes o não de Deus, eu já não aceitei o não de Deus algumas vezes na minha vida. Só que mesmo assim Deus foi lá com amor, foi insistindo, foi me trazendo de volta, igual aquela ovelha que se perdeu, aí ele vai lá com um cajado, puxa com amor. E aí eu fui enxergar que realmente eu estava indo por um caminho torto. E aí eu entendi o não dele. Hoje eu respeito o não de Deus. Então quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu falo para Deus assim, Senhor, eu quero. Eu sou sincera com Deus, falo, Senhor, eu quero. Mas porém que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu já entreguei a minha vida para ti. E aí eu falei, se for a tua vontade, tudo vai correr bem.
E aí as coisas começam a desandar da noite para o dia. Então é lindo esse relacionamento, esse amor de Deus, sabe? É maravilhoso, muito maravilhoso. Amém, Alda, amém. E, ó, já estamos em 1h05 de Meu live, Deus, Alda. E o povo tá ligadão aí, ó, a gente falando. glória a Deus. Tá muito edificante aí tudo isso que a gente vem falando, né, Alda? Que é importante, né? Falar do amor de Cristo, o amor de Deus. As pessoas estão... Hoje o mundo tá precisando muito desse amor, né, Alda? E o que Cristo fez por nós temos que... Tudo que nós fizemos, tudo que nós fizemos não vai retribuir aquilo que Cristo fez pela gente, né? A verdade é essa. Não vai É retribuir esse verdade, amor todo que Cristo fez pela gente. é Então, verdade. e aí eu vou te fazer uma pergunta para tu responder rápido. Tá, Então é fácil servir a Deus? é fácil? É? Tudo que é com amor é fácil. Nós temos que... É importante deixar isso para o pessoal, você comentou muito, né? Quando a gente serve a Deus, não é que as batalhas vão vir. As batalhas vão vir, mas nós temos a certeza que Deus está com a gente, né, Alda? Então, eu faço essa Oh, pergunta pro pessoal porque, assim, as pessoas hoje, muitas igrejas pregam que você vai vir, que você vai se converter, que você já vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, você vai ter... O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Se ele quiser te entregar, ele vai te entregar, ele vai te dar. Só que o principal não é isso. O principal não é isso. O principal é o amor. É você realmente ser uma pessoa com que ele se agrade. E muitas das vezes, o dinheiro, ele não te traz felicidade. Ele não te traz mas, irmão, felicidade. é exatamente isso que eu ia falar. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim... Eu mesmo falo muito para Deus, né? Que as coisas para mim chegam com muita dificuldade. Mas é por causa do trabalhar que Deus tem na minha vida. Mas, assim, quando Deus não permite algo chegar até a nossa mão, é porque a gente não está preparado para receber. Deus jamais vai dar algo para nós que vai se tornar maldição lá na frente. Porque para muita gente, eu já vi isso muitas vezes, a bênção se tornar em maldição. Às vezes a pessoa queria um emprego, no fato de arrumar um emprego, por causa do emprego, largou Jesus, Verdade. virou as costas para Deus. Começou a se envolver com quem não devia. Não, em vez ele influenciar, ele se influenciou. Eu já trabalhei em vários lugares, com vários tipos de pessoa, mas eu sempre tive o meu posicionamento. Nunca fui daquelas crentes que ficava no ouvido da pessoa, porque você tem que ser... Não, eu respeito. Eu já trabalhei com pessoas da Umbanda, que eu lembro que na última fábrica que eu trabalhei, que foi lá na Anitta, quando eu entrei no restaurante que a gente ia trabalhar lá dentro, tinha um rapaz e a gente vinha todo mundo conversando. Eu percebi que ele era homossexual e tudo, e a gente vai todo mundo conversando e tal. Aí eu tratando ele super bem, conversando, aí ele falou assim, nossa, você é cristã, né? Eu já vi no seu jeito que você é. Eu falei, sou. Ele falou assim, mas você me trata normal, você me trata bem. Eu falei assim, meu querido, as suas escolhas só diz respeito a você, eu não tenho que te destratar por o que você faz. Quem vai responder pelas suas escolhas é você mesmo. Exatamente. Ah, mas eu sou da Umbanda, eu não quero que você tenha medo de mim, ou não queira falar comigo por causa disso. Eu falei, jamais. Claro. É as suas escolhas. Ele falou assim, é porque eu conheço a palavra de Deus. Aí ele falou, eu conheço a palavra de Deus, mas eu escolhi esse caminho. Eu falei assim, você conhece, no momento certo, que Deus achar que Deus preparar você, você vai voltar. E não vai ser eu te destratando que vai mudar isso. É isso que Você, as para mim, é pessoas... um ser humano normal, eu vou te tratar com todo o amor, com todo o respeito que você me tratar. E Claro. ele saiu de lá, graças a Deus, assim, né, que ele saiu que ele aprontava muito, mas eu sempre tratei ele com respeito. Uma vez eu vi o pessoal tirando sarro dele, porque ele tinha um trejeito muito assim, afeminado, então tinha muita pinhosada, eu vi os caras rindo, aquilo me doeu o coração quando eu vi os caras rindo dele. Eu olhei para ele, eu senti uma misericórdia, aquilo me deu até vontade, eu me senti mal, angustiada a forma como estavam tratando ele. Eu como se eu estivesse no lugar dele, sabe? Aí eu saí dali, eu fui para dentro para não ficar vendo aquela cena. Então a gente tem que amar, é assim que Deus nos vê, a todo mundo, a pecadores, todo mundo. Essa coisa de assim, da igreja achar que estamos acima do bem e do mal, achar que somos perfeitos, não somos, a gente é pecador, eu erro todos os dias. Eu falho, eu não posso sair apontando o dedo, porque quando eu aponto um dedo para você, tem 4 apontando para mim de volta. Eu Isso tenho que amar.
E nós temos que ser, e isso que o pessoal precisa entender, nós temos que ser diferente, né? Porque senão como que nós vamos querer que o nosso amigo, o nosso familiar vai querer conhecer a Deus? Pô, se você for uma pessoa que você critica, muitas vezes a gente erra, né? Porque a gente somos ser humano, né? Mas assim, nós Sim. temos que fazer a diferença, realmente as pessoas saber, não, a pessoa me respeita, ele é cristão, mas ele me respeita. E muitas das vezes a gente não vê isso, né, Aldo? Infelizmente, Não, nós eu temos que... sempre trabalhei com várias pessoas, eu sempre respeitei. Se teve momentos que a gente estava tudo ali numa roda conversando, e aí eles começaram a falar assuntos que aquilo estava me desagradando, que aquilo estava me machucando, me incomodando. E aí eu educadamente saí, eu ia para o banheiro, ficava lendo ali a Bíblia, ou então ia fazer qualquer outra coisa. Aí teve um dia que uma dessas moças que participava, ela veio me afrontar, você se acha melhor do que a gente? Porque quando a gente tava falar sobre isso, você sai de perto. Eu falei, não sou melhor do que vocês. Só que esses assuntos me ofendem, não me agrada. Eu também não vou colocar vocês numa situação desagradável. Me desagrada, não desagrada vocês. Então, quando algo me incomoda, eu saio de perto. Então, da mesma forma que eu respeito vocês, eu peço que você respeite a minha fé. É assim que eu acredito. Eu não te respeito? Ela respeita. Eu falei, então me respeita também. Ah, desculpa, Alda, eu nunca mais vou fazer isso. E realmente, nunca mais. Ela me respeitava. Até hoje ela me chama de irmãzinha. Irmãzinha! Ela falava muito palavrão, ela xingava muito nome ruim. E eu via que aquilo me incomodava e aquilo atrasava muito a vida dela, porque as pessoas não sabem a palavra. Outra coisa que eu quero deixar aqui para as pessoas. Meus irmãos, as palavras têm poder. Quando você invoca nomes que nem peste, esse tipo de nome, palavrão, você está invocando tudo que é mal para a sua vida. E isso interfere diretamente na sua vida, porque a palavra tem poder, independente se você é cristão ou não. Há poder nas palavras. Então, um dia eu via que ela xingava muito, ela vivia reclamando da vida. Um dia eu chamei ela no canto com amor. Eu falei, fulana, ela estava reclamando da vida dela. Eu falei, você já pensou que se você mudasse a forma de você falar, talvez isso ajudaria você? Você tem que saber como chegar nessas pessoas. Não é abordando, botando uma espada na garganta da pessoa. Tem que ser com amor. Aí ela olhou para mim e falou assim, essas coisas trazem coisa ruim para sua vida, você sabia? Ela, não, eu não sabia, irmãzinha. Eu falei, mas eu tô tão acostumada que eu falo que eu nem percebo. Eu falei, troca. Quando você quiser xingar, fala o nome de Jesus. Vai trocando. Ela falou, eu vou fazer isso. E realmente ela começou a fazer e a vida dela começou a tomar outro sentido. Eu vi isso acontecer. Só que você tem que, às vezes, ministrar para as pessoas com amor. Às vezes não é sempre com amor. Porque quando a gente quer forçar, não adianta. As pessoas vão pegar até raiva. Entendeu? É assim. Alda, bom, eu queria, antes de mais nada, te agradecer, né? Queria te agradecer por esse testemunho maravilhoso que Deus fez na tua vida, né? Amém. É Deus Falar mesmo. que você é uma pessoa que, pô, quando a gente chegou na igreja, você sempre foi uma pessoa muito que ajudou a gente, né? A Juliana, quando chegou, a gente, vocês foram umas pessoas que ajudou bastante a gente naquele momento difícil que a gente estava passando, e até hoje, né? Só o fato de a nossa filha ser muito feliz ali dentro, eu já sou grato, né? Então, eu queria te agradecer pela oportunidade de você estar aqui hoje, Amém. falando do teu testemunho, um testemunho edificante que Deus fez na tua vida, fez na vida da tua família, maravilhoso, e eu creio que vai fazer muito mais, né? Eu creio que através da tua vida, Deus vai trazer muitas pessoas. E antes de mais nada, Amém. eu queria que se você pudesse deixar uma palavra, né, para o pessoal, e se você pudesse encerrar com a oração. Oh, meu Deus. Palavra já tem muita, né? Que eu falei é mais do que a nega do leite. Assim, né, Quando eu falo de Jesus, eu amo falar de Jesus, então... Uma palavra de coragem para o pessoal, né? Uma palavra que você queira deixar na mente das pessoas. Fica à vontade. Então, o que eu quero falar para as pessoas essa noite é que a caminhada não é fácil. Não é o evangelho da prosperidade. É o evangelho do renovo, da transformação. O evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. Eu vivi isso na minha vida e vivo até hoje, porque Deus ainda está trabalhando, né? E eu creio que Deus tem algo tão maravilhoso como está sendo na minha vida, tem na vida de cada um que aí está assistindo. É bom servir a Cristo,
Porque com Ele você nunca vai estar sozinho. Pode ter certeza. E quando você não conseguir caminhar, Ele vai te carregar no colo, porque Ele me carregou. Eu posso falar com convicção, com propriedade o que eu falo sobre Jesus, porque eu vivi. Eu não estou falando testemunho dos outros, estou falando o meu testemunho. Jesus me carregou no colo, não foi uma única vez. Foi muitas vezes na minha vida. Ele me ensinou a eu me amar, eu não me amava. Ele me ensinou que eu tinha que me amar. Como eu me amar, como eu me enxergar. Eu queria que as pessoas me amassem quando eu mesmo não me amava. Ele me amou primeiro. Eu fico vendo o amor de Cristo por mim. Eu falo, Senhor, mas eu não mereço. E Ele cuida de mim tão lindo. É um Pai tão amoroso, tão presente. Então, eu falo para a igreja hoje, vale a pena servir Jesus. Com Ele, você nunca, nunca vai estar sozinho. E se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. E se passarem pelo fogo, Ele também não te queimará. Porque Ele vai te pegar na mão e Ele vai te carregar. Porque Ele é fiel. O prazer de Deus é nos salvar. O maior prazer de Jesus é nos ver no céu junto com Ele. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar aqui uma oração para todos vocês. Senhor, meu Deus e amado Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. A oportunidade de falar do Teu nome, de levar o evangelho do amor e da paz. Abençoa cada um que está, Senhor, do outro lado. Senhor, se tiver alguém enfermo, toca na enfermidade, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus do impossível. Toca na impossibilidade, porque a possibilidade nós podemos fazer, mas a impossibilidade só o Senhor. Senhor, aqueles que possa estar passando por um processo de depressão, eu repreendo em nome de Jesus. Essa noite eu declaro a falência, meu Pai, de toda enfermidade espiritual, de toda enfermidade na parte da carne também, Senhor, em nome de Jesus. Receba a bênção que o Senhor tem para a sua vida hoje, meu irmão. Hoje o Senhor está visitando a casa de cada um com renovo, com restauração, com libertação. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Te agradeço pela vida do irmão Manuel. Continua, Senhor, usando a vida dele como canal de bênção. Continua capacitando ele grandemente, Senhor. Visita a casa dele, visita os familiares dele, Pai, que eu sei que o maior prazer dele é ver a família dele na tua casa. É abrir a boca e falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida deles, muito obrigado pela minha vida. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Alda. Amém, Alda. Fica com Deus, Alda. Um bom final de semana e esteja conosco aí nessas lives quando a gente te chamar de novo. Tá bom, irmão. Eu vou também tentar acompanhar aqui dentro de sábado. É bem corrido para mim, às vezes eu não consigo assistir, mas eu vou procurar seu canal lá no Facebook para mim assistir as outras. Tá Amém. bom? Glória a Deus, Alda. Fica com Deus. Um abraço. Você também. Tchau. Tchau. Pessoal, mais um sábado abençoado, mais um sábado maravilhoso na presença de Deus. Eu creio que esse testemunho edificou a vida de muitos. Eu queria agradecer a todos aqui que estiveram aqui na live, ligados aí nesse testemunho da nossa irmã Alda. Muito obrigado, pessoal. O nosso maior prazer é saber que a palavra de Deus está chegando no coração de cada um de vocês. Então eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas através das lives. Continue nos acompanhando, pessoal. Mais uma vez eu faço o convite para quem quiser ir visitar a nossa igreja, o nosso ministério Batista Renovada. Igreja Batista Renovada fica ali no canal 3, na rua Brás Cubas, 386 Altos. Procura lá o pastor Eduardo, presbítero Júnior, que ele vai estar atendendo vocês. Eu também estou por lá. Quem quiser ir lá, escutar a palavra de Deus, escutar um louvor abençoado, estão todos convidados. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa estar no final de semana com vocês. Um final de semana abençoado. Um abraço, fica com Deus. Até sábado que vem.